E nessa noite eu quero partilhar com vocês aquilo que você tem para nos falar nessa noite, irmãos. A leitura está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 11. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 11. Amém? Misericórdia. Misericórdia. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 11. Segundo Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 e seguinte. Vamos lá. Eu, Paulo, vos exorto pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que me mostro humilde quando estou entre vós, mas quando longe sou ousado convosco. Peço-vos que, quando eu estiver presente, eu me veja obrigado a usar de minha autoridade, que pretendo realmente usar com certas pessoas. Imaginam que nós procedemos com intenções humanas, porque, ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e reduzimos a obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Julgai as coisas pela aparência. Quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que, como Ele é de Cristo, assim também nós somos. Ainda que eu me orgulhasse um pouco e demasia da autoridade que o Senhor nos deu, para a vossa edificação e não para a vossa ruína, não teria de que envergonhar-me. Não quero, porém, dar a impressão de que irei aterrar-vos com minhas cartas. Suas cartas, dizem, são imperativas e fortes, mas quando está presente, a sua pessoa é fraca e a palavra desprezível. Quem assim pensa, fique sabendo que quais somos por escrito nas cartas, quando estamos ausentes, tais seremos também de fato quando estivermos presentes. Palavra do Senhor. Olhamos aqui aquilo que Paulo vem exortar a comunidade de Coríntios. Que a comunidade de Coríntios estava mesmo acusando Paulo. Mas lembramos que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, chamado Saulo, perseguidor dos cristãos. Até ele ter um encontro com o Senhor e ali ter sua transformação. E diante da cidade de Coríntios, aquele povo o acusava, mas ele foi para se defender de si. Porque Paulo, após o encontro com o Senhor, se converteu o coração totalmente a Deus, teve uma transformação na sua vida. Às vezes você, aquele povo queria julgar porque eles tinham medo de Paulo, por mais que ele tinha se convertido o coração, mas mesmo assim assolava o medo no coração daquela comunidade. Quero trazer nesse contexto que nós vivemos hoje, a situação de hoje, que Paulo vem nos exortar como cristão, homens e mulheres. Paulo se defendia. E o que nós fazemos para defender a nossa fé diante de toda a sociedade que tem nos julgado? O que nós fazemos diante de nossos irmãos, às vezes evangélicos, que tem nos questionado, nos julgado? O que você tem feito, meu irmão, minha irmã, para defender a sua fé? Paulo foi se defender, falar para aquela comunidade que ele se converteu o coração a Deus para anunciar a boa nova. O que nós temos feito para defender a nossa fé? O que nós somos cristãos temos feito? Olhamos que muitas pessoas até se afastaram um pouco do grupo de oração, assim que estamos vivendo durante os grupos de orações por aí. Quantas pessoas têm buscado a Deus, têm desistido, têm se esfriado na sua fé, têm buscado a Deus, mas não têm acreditado naquele Deus que tem buscado.
Onde está a fé de nossos irmãos católicos? Que fé que eles têm vivido, que fé que eles têm colocado em seu coração? Paulo vem nos alertar também, para que nós não possamos viver o desejo da nossa carne, mas viver o desejo de Deus. Não militarmos segundo a carne. Militar, irmãos, militamos é quando nós alistamos para servir o exército. E nós temos que se alistar no exército do Senhor Jesus Cristo. Esse é o exército que nós temos que nos alistar para servir a Deus, fazer a vontade de Deus em nossas vidas, não nos alistarmos no desejo carnais da nossa vida. Quantos irmãos e irmãs têm vivido o desejo da carne na sua vida? Quantas famílias têm vivido o desejo carnal dentro do seu lar? Quantos homens e mulheres têm vivido o desejo carnal dentro dos seus lares? Famílias são destruídas porque têm vivido o desejo carnal dentro do lar. Estão perdendo o sentido da vida. Tem se deixado se levar para o desejo carnal da sua vida. Quantas famílias à beira da ruína, irmãos e irmãs? Quantos irmãos e irmãs estão perdidos? Irmãos católicos perdidos, que muitas vezes convidamos para vir a um grupo de oração, à Santa Missa, mas muitas das vezes fala que não tem tempo. Irmãos e irmãs, nós passamos pelos bares da vida, olhamos quanta gente nos bares, quanta gente ali nos bares. Muitas vezes vai convidar um irmão para poder vir buscar a Deus. O que ele vai dizer para você? Qual que é a resposta? Ele vai dizer: ô irmão, hoje não dá, deixa para a próxima. Quantos de nós ouvimos isso? Quantos de nós, às vezes, queremos buscar a Deus, muitas vezes não temos força? Quantas vezes, irmãos, eu quando estava na coordenação do grupo de oração, pensei em desistir, porque não é fácil. Não é fácil estar diante de uma coordenação do grupo de oração, onde muitas vezes olhamos servos rebeldes que não obedecem aos coordenadores, servos que querem viver o desejo da carne na sua vida, mas não querem viver a Cristo Jesus. Não só no nosso grupo de oração, mas no grupo de oração por aí também, você vê pessoas reclamar de servos que querem andar em dois caminhos, querem trilhar o caminho do mundo e o caminho de Deus, viver o desejo da carne e viver aquilo que Deus tem para ele. Não tomou a decisão certa na sua vida. Eu preciso tomar a decisão certa na minha vida, irmãos, a quem deverei buscar, a quem deverei servir. E Cristo nos escolheu para servir esse exército celeste, a chegar à salvação. Ele fala para aquela comunidade de Corinto: não julgais as coisas pela aparência. Não julgai as coisas pela aparência. Aquele povo estava julgando Paulo pela aparência, por aquilo que ele era antigamente, mas se esqueceu que ele se converteu ao coração a Deus e tem buscado, tem levado a palavra de Deus para as outras pessoas. E quanto de nós julgamos as pessoas pela aparência? Quantos de nós, ao olhar para a pessoa, a julgar o irmão, antes de eu buscar a Deus, quantas vezes eu fiz isso? Antes de conhecer o Senhor, quantas vezes eu fiz isso na minha vida, julgando as pessoas? Quantas vezes você julgou as pessoas na sua vida antes de conhecer a Deus? Que o inimigo de Deus vem colocar em nosso coração a perca da nossa fé. Buscamos e buscamos a Deus, e nós não vemos resultado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Irmãos, eu venho de uma família que, como muitos por aí dizem ser católicas, mas o único que eu tenho buscado a Deus sou eu tenho rezado pela minha família, irmãos. Mas eu não vou perder minha esperança, porque nós buscamos um Deus vivo e ressuscitado, um Deus que tudo pode. Há 3 meses atrás eu perdi meu emprego, perdi o emprego. Aí falei para minha mãe que tinha perdido o emprego. Minha mãe falou assim: meu filho, você não chorou porque você perdeu seu emprego? Eu falei: não, mãe, não chorei porque eu busco um Deus que me sustenta, um Deus que está à frente de todas as batalhas da minha vida. Irmãos, e quando nós perdemos o emprego, a primeira coisa que nós fazemos é desesperar, achar que nada vai aparecer para a nossa vida. Esquecemos que existe um Deus que tudo providencia para nós, um Deus que cuida de nós, um Deus que não nos desampara, porque senão não estaria buscando esse Deus, eu estaria aqui falando desse Deus maravilhoso que nós buscamos. Minha mãe, você não chorou? Eu falei: não chorei, mãe, porque Deus, Ele é maior nas nossas vidas.
E minha esposa está em licença maternidade. Nós estamos vivendo a providência de Deus, que Deus é um Deus da providência, é um Deus que tudo pode. Eu não tenho medo de não ser esse Deus que transforma as nossas vidas. Assim como Ele transformou a minha vida, eu creio que Ele vai transformar a vida dos meus que estão na minha casa, da minha mãe. Antes de buscar a Deus, irmãos, minha mãe vivia se embriagando, bêbada. Quantas vezes fui buscar minha mãe bêbada na rua? Quantas das vezes foi preciso que acontecesse uma AVC nela para que ela pudesse parar de beber, irmãos? Quantas das vezes nós olhamos para a situação das nossas famílias, achamos que não tem solução. Aquele jovem não tem jeito. Para nós seres humanos, nós pensamos um desejo carnal, não tem jeito. Mas quando nós cremos em Deus, para Ele tem jeito. Tudo tem jeito para Deus, menos para nós seres humanos. Muitas vezes somos fracos na nossa fé, em acreditar. A primeira vez, quando fui convidado para pregar no presídio do Carumbé, falar para as pessoas que eu iria pregar num presídio, me chamaram de louco. Somos loucos pela palavra de Deus. Sou louco por esse Deus que me conquistou, que me chamou, sem medo de anunciar, ir e pregar o Evangelho. Isso que Paulo fez. Paulo não importou se ele seria preso, se ele seria chicoteado ou não, mas foi anunciar o reino de Deus. Quantas das vezes Paulo foi ali preso, ali trancado nas grades, ao sair e anunciar a palavra de Deus para aquelas pessoas, não importava o que acontecia com ele. Tem uma leitura que fala que Paulo foi chicotado, mas mesmo assim ele continua anunciando a palavra de Deus. Esse tem que ser, eu tenho que ser você, meu irmão, minha irmã. Por mais que você passe por tribulação, perseguição na tua vida, não podemos ter medo de anunciar esse Deus que cuida de nós, esse Deus que transforma as nossas vidas. E por isso nós estamos aqui hoje reunidos na presença dEle. É fácil, irmãos? Não é fácil. A nossa igreja poderia estar lotada, muitas pessoas estão fazendo desejo da carne para ficar na sua casa diante de uma televisão. E nós estamos aqui reunidos para viver esse Deus. Alistamos no exército de Cristo para viver esse Cristo em nossas vidas. E a nossa fé não pode ser abalada por nada, irmãos. Por mais que eu esteja doente, por mais que eu esteja ali capengando, mas a minha fé tem que ser maior do que aquilo que eu tenho vivido. Hoje está fazendo um mês, 4 dias que fiz uma cirurgia da hérnia. Estou aqui, poderia estar em casa, né, com a minha família, mas não. Estou aqui para fazer a vontade de Deus na minha vida, não a vontade da carne. Então, muitos estão fazendo a vontade da carne, que tem seus lares, para viver segundo a carne. Eu tenho que viver aquilo que Deus tem para realizar na minha vida. Isso Paulo estava falando para aquele povo de Corinto. Será que nós temos vivido Deus na nossa vida? Por mais que nós buscamos, falamos que nós estamos diante desse Deus, mas muitas vezes fraquejamos. Às vezes queremos desanimar, queremos parar pelo meio do caminho. Buscamos e buscamos a Deus e não vemos a solução para a nossa vida. Quantas pessoas poderiam estar aqui? A última vez fui pregar no presídio, irmãos. Nós estamos rezando pelos reeducando. E nós ali pedimos o batismo do Espírito Santo para aqueles reeducando, irmãos. E orar por um daqueles jovens. Você via aquelas lágrimas nos olhos dele, porque Deus estava tocando no coração daquele jovem e querer mudar de vida. Enquanto nós, como sociedade aqui fora, fazemos o que Paulo está falando, julgamos as coisas pela aparência. Muitas vezes pode ser aquele jovem que muitas vezes tirou a vida de alguém da sua família. Você o julgou, você o condenou, falou mal. Quantos de nós falamos mal daqueles jovens que estão naquele presídio? Quantos de nós julgamos aqueles jovens que estão naqueles presídios, que praticou algo na sua vida? Mas para Deus, não, irmãos, para Deus eles têm uma nova vida ao sair daquele lugar. Eu creio nisso. Eu
acredito. Para aqueles que estão lá, Deus dá mais uma oportunidade para cada um deles. Assim como deu oportunidade para mim, para vocês que estão aqui. Estamos aqui reunidos. A vida não tem sido fácil. Fiquei quase um mês sem ir no grupo de oração. Gente, eu sinto um vazio danado no coração de poder ir no grupo de oração, mas não podia caminhar. Então nós deixamos de buscar a Deus esse vazio que vive dentro de nós. Esse vazio que nós sentimos dentro do nosso coração. Mas vamos ser fiel a Deus. Buscar a Deus verdadeiramente nas nossas vidas. Buscar por aqueles dos nossos lares que não buscam a Deus. Como eu falei para você, tem rezado pela minha família. Mas Deus, Ele vai fazer a obra na vida dos meus irmãos. Principalmente na vida da minha mãe. Minha mãe está com diabetes. Está por quase 500 a diabetes dela. Irmãos, não tem sido fácil. Mas com Deus podemos tudo. Com Deus conseguimos a vitória. Ele não parou na cruz, nos deu a vitória. E a vitória na tua vida, meu irmão, minha irmã, tem passado por tribulação, perseguição, por desânimo muitas das vezes, de não querer mais caminhar com Deus. Hoje não estou com vontade de ir no grupo de oração, não estou com vontade de ir na Santa Missa. Irmãos, erga a tua cabeça para o alto, se ponha de pé diante desse Deus que nos levanta, esse Jesus que não parou na cruz por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. E por isso nós estamos aqui reunidos. Esse grupo de oração tem algumas pessoas, mas hoje estão fazendo muitas vezes a vontade da carne na sua vida. Talvez se alistando na vontade da carne, para viver o desejo carnal na sua vida. E quando nós esquecemos que nos alistar no exército de Cristo, porque Ele que é o nosso general, e quando Ele vai à frente, irmãos, todas as barreiras caem por terra, todas as muralhas caem por terra. Assim como Saulo ia para Damasco perseguir os cristãos, e aquela luz ali do céu resplandece sobre a vida dele, ele cai daquele cavalo, e a partir daquele momento ele tem uma nova experiência com Jesus na sua vida. Será, meu irmão, minha irmã, que nós temos que cair do cavalo para se encontrar com o Senhor outra vez? Será que é preciso nós cairmos na nossa vida para se encontrar com Jesus? Não sei que situação você tem vivido, tem passado na tua vida, mas Deus, Ele é contigo, Deus está presente na tua vida. Irmão, quero te convidar a ficar de pé. Fica de pé, vamos ficar de pé no instante, vamos rezar um pouco.